Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar da PetroRio, aliás, Prio, né? Nunca vou acostumar a falar o nome dela corretamente agora, ela trocou de nome, simplificou, né? Virou Prio. Enfim, bom, essa é a velha conhecida nossa, né? Vídeo dela no canal faz muito tempo que eu tô aí falando para vocês o quanto ela gerou de valor para acionista e tudo mais. E a gente acompanhou no canal parte dessa geração de valor, né? No começo, como eu era uma empresa muito fora do radar, e eu era muito cru, muito inexperiente lá nos primórdios do canal, eu tinha medo de falar assim dela, de outras empresas assim, né? Aí até um dia que eu criei coragem, fiz o vídeo lá, né? O ressurgimento da PetroRio, uma coisa assim. Eu já investi nela desde antes de ter o canal, eu acho. Mas se eu pudesse voltar atrás, né, teria colocado desde o começo, porque a gente ia acompanhar todas as etapas dela, de geração de valor, como é que ela entregou para o acionista. Então, desde aqui, ó, eu conheci ela, opa, tá aqui, balanços, né, eu conheci ela em 2018, mais ou menos, né, e ela tava no começo lá dos revitalizações, campo de polvo ainda. Aí depois ela comprou um pedaço de frade, ela comprou a maior parte de frade da Chevron. Depois ela terminou de comprar frade da Petrobras. Aí ela comprou o tubarão martelo, aí ela fez o tieback de tubarão martelo com polvo. Aí venderam o Manati no meio do caminho, mas aí comprou o Wahoo, agora vai desenvolver o Wahoo, aí depois comprou o Bacora Leste. Tudo isso que eu tô falando foi gerando valor, gerando valor, gerando valor para o acionista. Um trabalho impecável de custos, redesenvolvendo os ativos, controle de custo. Então ela saiu basicamente, né, desse resultado aqui, 200 milhões de EBIT, né, 200 e pouco de EBIT, 200 de lucro, para hoje, né, vai projetar mais de 4 bi de lucro, 6 bi de EBIT, né, na verdade ela está com resultado superior a isso aqui ainda. Então é isso aqui que a gente busca nas empresas, quando a gente está investindo por longo prazo. Tá? Uma empresa que se transforme, que saia, né, de um patamar, né, que você compra ela aqui e vire lá em cima. Seja, no caso dela, aumento de produção, né, comprando campos, pode ser expandindo as vendas, pode ser entrando em outras áreas de atuação. Né? Cada empresa vai ter o seu jeito de caminhar. Mas é isso que a gente quer ver. Quer ver uma empresa que ao longo dos anos prospere, transcenda, pule de vários e vários patamares. É aí que está a geração de valor para o acionista, porque é óbvio, né, com um desempenho desse aí, né, o resultado vai acompanhar de cotação. Agora eu nem sei mais onde é que está. Ainda bem que tem os menuzinhos aqui. Isso aqui é a consequência. E note que, ao contrário de muita gente ansiosa, acha que as oportunidades do mercado vão acabar e tal. Cara, não precisa, tá? É só você acompanhar. A gente viu lá 2018, né? 2018 não aconteceu nada com a cotação da empresa. 2018, 19, né? Ela foi subir só depois. Aqui, tá? A tese de investimento na PetroRio, na Prio, né, os parâmetros que você usa já estavam muito bem consolidados. Tudo bem, lá em 2018 ainda tinha um de aposta ainda, né? Porque, enfim, a empresa se propôs uma estratégia, mas não tinha garantia nenhuma que ela ia cumprir, né? Que ela ia entregar. E, enfim, é 2020 que a gente está vendo isso aqui. Olha a pandemia, né? O efeito da pandemia ficou praticamente nulo, né? Porque esse aqui foi uma despencada brutal, tá? Ela caiu aqui, ó, de 10 para 4, 2. Né? Então isso aqui é uma queda, assim, absurda, né? Violenta. Só que olhando pela visão de longo prazo, que eu falei, né? Olhar de longe e tal, isso aqui é absolutamente irrelevante no histórico da empresa. Tá? Depois ela, olha o crescimento que ela está entregando. Então, isso aqui, a PetroRio em alguns anos, ela mostrou o que a gente precisa, espera, busca no buy and hold num cenário de 10, 20, 30 anos, né? Que ela entregou tudo aí em 5, né? Porque é uma empresa espetacular. Mas é isso, esse é o resumo do buy and hold. É isso que você quer. Primeiro, encontrar as empresas que têm essa capacidade de transcender, de evoluir e tal. É aí que está o ganho do buy and holder, né? É aí que está a geração de valor no longo prazo, tá? Não é só ficar com a empresa durante anos. E vai ter empresas que vocês vão ficar durante anos e a geração de valor vai ser fraca. É aí que está a geração de valor, nessa transformação das empresas, tá? E entregando, né, tudo, cada trimestre ela vai mostrando um pouco melhor, aquilo que você olhou no trimestre anterior se concretizou e apareceu uma opcionalidade nova, aí aquilo lá ela entrega e aparece um negócio novo, e assim ela entregou tudo isso. Então a gente tira
é uma lição rápida, né, sobre o buy and hold, inclusive aqui, olhando cotação, né, ficou anos ali. Tudo bem, aqui, pessoal, pré-2016, não lembro o ano que ela era HRT, aí ela passou a ser PetroRio, isso aí é outra história, tá? É um passado, né, que não tem por que voltar, era outra empresa, era outra gestão, era outra estratégia, não tem por que voltar para trás. Aí ela começou modestamente em algum lugar aqui, claro, o começo sempre é mais difícil, né, até consolidar ali pelo menos o campo de polvo, e a transformação dela começou quando ela começou a fazer a revitalização de polvo, foi justamente em 2018. Então é óbvio, né, o comecinho é mais lutado, é mais brigado. Inclusive nesse trimestre eles comentaram no call que caso esse imposto lá sobre exportação de petróleo tivesse surgido nessa época aqui, tá, ela teria tido sérias dificuldades, porque nessa época ela ainda não tinha, né, escala, ela não tinha capacidade ainda de compensar, né, o impacto. Então, começo mais duro ali, 17 e tal, a partir de 2018 começou a transformação. E olha só, né, dá para você esperar, você não precisa estar afoito e tentar catar qualquer oportunidade. Dá para você investindo com calma, né? Eu já falei para vocês, eu fiz 36 aportes no total. Comecei lá em 2018, aí fiz a compra mais ou menos padrão, eu vi que ela estava entregando muito, né? Mais do que prometido. Aí eu fazia o meu aporte do mês, sobrava uma graninha, botava nela lá, tá, direto, direto, direto. Até que aqui, antes de 2020, eu já estava no limite, assim, não tinha como aportar nela. Tá? Bum. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? Ela despencou. Tá? E aí, cara, ainda não. Pra vocês terem uma ideia, o impacto dela ter subido foi tão grande que ainda nessa queda da pandemia, tipo, minha planilha não mandava comprar ela. Porque outras coisas tinham caído também, né? Talvez não tão dramaticamente, assim, 80%, mas tinha caído. Mas ainda assim eu fui lá e fiz umas compras nessa queda da pandemia aqui em 2020. Porque eu falei, não, isso aqui é imoral. Né? PetroRio a 2, né, preços de hoje, na época eram outros valores, é imoral. Né? Isso aqui não vai voltar nunca mais, vou roubar na planilha e dane-se. Então, mais umas comprinhas aqui. Então, eu fiz 36 aportes nela, por quê? E a coisa foi consolidando, foi construindo, a empresa foi entregando, foi prometendo, foi entregando, foi prometendo, foi entregando. Você vai montando. Aí depois subiu. Hoje é impossível. Hoje eu tô a ponto de vender porque tá uma posição tão grande que começa a incomodar já o tanto que ela subiu. Então, aqui, né, o ganho de valor, o pessoal que vem, então o pessoal fica preocupado. Aqui, o cara está investindo na empresa e nesse estágio aqui o cara fica preocupado que a cotação tá caindo, que não sei o quê, que não sobe o quanto ele queria. Então, você vê que as pessoas, na teoria, se intitulam investidor de longo prazo, mas não tem a visão de longo prazo. Tá? Para a visão de longo prazo, essa queda da pandemia em uns 80%, né, não foi nada. Você mal vê aqui, né? Essa variação é tão grande quanto outros aqui que estão acontecendo. E hoje a 40, 50, né, tipo, falei 2, né? Nossa! Pessoal, mas na época ninguém queria comprar. Na época tava todo mundo assustado. Né? Por quê? Porque não tinha conhecimento da empresa para saber. Que a pandemia, claro, que impactou ela, mas não seria um negócio de longo prazo. Aquele preço ridículo de petróleo lá, tudo bem, ela deixou de gerar valor naquele segundo trimestre, mas eles não corria risco de quebrar, de nada do tipo. Não precisou vender ativo para se sustentar, não precisou fazer dívida. Pelo contrário, né, ela comprou o Arru bem no meio da tal. Eu sei, chega, vai, vamos ver os resultados. Eu vou ficar o dia inteiro aqui falando da petróleo. Mas as lições estão aí, é só seguir. Aí, tipo, você vai ver, responder pergunta da galera, tá lá, o pessoal ansioso, né, tem todos os extremos, né, tem gente puta porque cotação cai, o que está acontecendo com a empresa, tem outros que caem nas falácias das narrativas, aí você vê uma aula dessa aqui de investimento de longo prazo e as pessoas não aproveitam, infelizmente. Mas enfim, vamos pro resultado, né, o resultado, que isso aqui, então vocês vão achar com razão que eu tô meio chato, né, nesse ponto, mas tem que bater nesse ponto. O pessoal se intitula investidor de longo prazo, mas não age como tal. E aí, enfim, não vai chegar, né? No meio do caminho, última coisa, aproveita. No meio desse caminho aqui, não lembro quando foi, é só fuçar nos vídeos depois pra ver, tá? Tinha gente, tipo aqui, assim, por exemplo, né? Ela já tinha subido pra caramba. Aí o pessoal, nossa, mas qual que é a próxima PetroRio, né? Porque o cara, ele tem um viés do preço muito grande. Ele acha que ele já tinha perdido a oportunidade ali na PetroRio. Porque ela já tinha subido ali, sei lá, de 2 para 20, já tinha dado 10 vezes.
O cara fala, esse bonde eu perdi, eu quero tentar pegar o próximo. Aí o povo indo atrás de Enalta, de outros petróleos, e mais ou menos nessa época, eu gravei um vídeo falando, a PetroRio é a próxima PetroRio. Por quê? Porque quem entendia da empresa, acompanhava a empresa, sabia que ela tinha muito potencial para entregar ainda. Tá? Mas o cara que não entende, que fica só fixado no preço, fala, já subiu o que tinha que subir. Então foi lá e entregou uma paulada de resultado, tá? Porque ela tinha esse potencial, porque estava lá dentro dela, só esperando acontecer. Né? E quem foi atrás de Enalta, de não sei quem, não sei que lá, né? Não conseguiu. Né? Quando tiver a ferramenta de comparação aqui, já está nas estoques, né? Mas quando tiver nas empresas do Brasil, a gente faz essa comparação aqui. O retorno em 10 anos, óbvio, né? 10 anos. Aqui a empresa era péssima. Não tem como chegar e falar, investi 10 anos atrás. Tá? Mas aqui, eu comprei ela tipo aqui, agosto, acho que foi, né? Aí, só 2.000%, quase 3.000% de retorno, tá bom? Isso. Não, que eu tô falando que, nossa, olha só como é que eu acertei. Não, de nenhum. É o básico, é o que a gente faz aqui no canal todo dia. Olha as empresas, qualidade, que entregam, que tem potencial, olha o potencial de geração de valor dela, o trabalho que ela faz. E o pessoal tá procurando a próxima PetroRio até hoje. Mas vamos pro resultado. O resultado dela é facílimo, porque ela é tão transparente, né? Ela é tão eficiente em divulgar as informações do negócio, a produção, as aquisições, os planos de desenvolvimento, e a gente já sabe o que vai acontecer, né? Ela divulga a venda de óleo no trimestre, né? Mês a mês, ela deixa os planos ali explícitos de desenvolvimento, então a gente só fica esperando as confirmações, mas tudo que tem aqui praticamente a gente já tinha informação já. Ela tinha perfurado, poço novo, infrade, que tinha aumentado a produção, que o Wahoo está prestes a começar, eles estão aguardando ali a última licença, mas já está tudo encaminhado. Enquanto isso, eles vão furando o poço infrade, aumentando a capacidade. Não tem nada de novidade, né? A gente vai acompanhando o dia a dia da empresa e tá tudo lá, né? A gente sabia que ia vir um resultado forte. E a gente já sabe que o próximo trimestre vai vir mais forte ainda. Né? Claro, considerando preço de petróleo, preço de dólar e tal. Porque ela tá com uma produção maior, já tá produzindo mais de 100 barris por dia. Então a gente já sabe que o próximo trimestre vai ser melhor que esse. Muito antes de acontecer. Enfim, vamos pro resultado. Não sei o que lá, blá blá blá, as cotações e negociações, market cap, a empresa vale 30 bi de reais. Hein? E evolução, eu comprei ela valia menos de acho que 800 milhões de reais quando eu comecei a comprar. Enfim, produção média recorde de 91 mil barris de óleo por dia. Então, o motor do resultado da PetroRio, o fator principal que puxa o resultado dela, é a quantidade de óleo produzido, né, de petróleo produzido. De novo, sem ser chato, mas quando eu comecei a olhar ela lá em 2018, ela produzia 6, 8 mil barris. Tá? E hoje produz 90, né? Aumentou mais de 10 vezes. Bom, em decorrência do aumento da produção petróleo, como ela faz um trabalho absurdo de custos, né, de gestão de custos e eficiência e otimizar, tá? Ela vai tendo um custo de extração, que é o lifting cost, né, o custo até ela vender, né, cada vez mais baixo. Por quê? Porque você aumenta a tua produção e mantém ou até reduz os custos. Ou seja, o custo por barril produzido vai diminuindo. Até chegou esses $7 por barril, que é muito baixo. Tanto que já faz uns 3 resultados que eu falo aqui, a galera não consegue entender, que hoje o lifting cost não é importante mais para ela tanto assim. Cara, ela já ganhou toda a margem que ela tinha, é óbvio, né? O lifting cost é um reflexo, quedas futuras desse lifting cost serão reflexo desse trabalho bem feito da empresa. Mas em termos de indicador para o sucesso dela, bem que ela já veio o ganho já. Agora qualquer variaçãozinha no preço do Brent lá faz muito mais diferença para ela do que uma queda no lifting cost. A diferença, a variação dos descontos de venda do Brent lá na ponta faz mais diferença que uma eventual queda aqui. Então o pessoal não consegue virar a chave, não consegue atualizar, né, a análise de uma empresa, o que precisa, o que ele acompanhava no passado, o que ele precisa acompanhar agora. Eu já mostro aqui no gráfico de lifting cost. Mas enfim, entrou um poço grande de produção, tá? Em julho, ou seja, pós segundo trimestre, então isso não está refletido nesse resultado aqui. Vai entrar no próximo, que a produção diária já está acima de 100, sendo que a desse trimestre foi de 90, ou seja, pelo menos 10% a mais de produção vai ter. No próximo trimestre a gente já sabe antes de acontecer, né? Fantástico. Tá?
Então aí tem as receitas, a PetroRio desde não lembro quando reporta em dólares, né? Vende petróleo no mercado externo em dólar, então para eles faz sentido, ok? Então, o lucro líquido aqui, né? Praticamente R$ 1 bilhão, mais ou menos, né? Dependendo aí do câmbio. Enfim, EBITDA e tudo mais. Então, olha só a produção, né? Que coisa linda. Aqui está desde 2020, ela já produzindo 20 mil barris. Lembra do gráfico da cotação que a gente mostrou lá atrás? Eu falei, de 18 para 20, né, ela subiu de 6 mil para 20 e poucos mil a produção. Né, que entrou um pedaço de frade, deu uma revitalizada em polvo e tal. Então, em 2020 você já dava para ver que a estratégia dela era de sucesso, como é que funcionava, que ela tinha avenidas de crescimento excelentes e tal, futuro. Né? Então, não era uma aposta em 2020, já era uma realidade. Tá? Depois passou esse período todo ali com a produção meio que flat ali em 31 mil barris, por quê? Porque ela estava trabalhando muito no momento, mas não estava refletindo ainda na produção. Então foi um momento que ela comprou 100% de frade, ela comprou tubarão martelo, que ia fazer o tieback e tal, mas ainda não estava dentro da produção. Então isso foi se refletindo aqui nesse terceiro TRI de 22, quarto TRI, aí começou a entrar. Mas esse período que parece que a empresa ficou parada, na verdade ela estava entregando muito, né? Refletia ainda na produção, depois a hora que entrou, bum, explodiu. Né? Então esse último aqui já é reflexo principalmente da campanha de revitalização de frade, né, dos poços novos em frade. Mas aqui ó, entra tieback, entra 100% de frade, entra o tieback com tubarão martelo e tal, e bum, depois com tudo junto e mais campanha de frade. A hora que entrar o Wahoo, vai vir uma barrinha aqui, ó, vai para 130 mil barris, assim, né? Contando aí com uma completação e tal, mais os 40 mil barris previstos do Wahoo. Ou seja, né, a gente já sabe que ela vai desenhar uma barrinha aqui na altura de uns 130, alguma coisa assim, no meio do ano que vem, mais ou menos. Um ano de antecedência. Então é muito fácil acompanhar ela, velho, super tranquilo. Já sabe o que vai acontecer, né, um ano antes. Okay? E o lifting cost do lado esquerdo, aquilo que eu estava falando. Aqui, ó, 2018, 19, quando eu comecei a olhar, o lifting cost era fundamental para ela. Por quê? Isso aqui é o custo para produzir cada barril, né? Os custos totais dividido pelo número de barris produzidos. Então, se for ver 40, velho, um custo alto, porque um barril de Brent custa hoje uns 80, mas ele varia muito. 50, sim, é um preço normal, não é um preço excepcionalmente baixo. Então, se o Brent tiver 50 dólares e ela custa 44 para ela produzir, sobra 6 dólares ali e com desconto, com custo administrativo, tipo, ela quase não ganha dinheiro. Então, no passado, o lifting cost era fundamental, porque era o driver de rentabilidade dela, de margem. Reduzir desses 44, né? Para quê? Para que a uns 20 e tal, ela tem uma folhinha aí com uns 20 de custo de produção, mesmo com Brent a 50, 40, ela ainda ganha dinheiro. Então isso era chave para ela nesse período aqui, chave, chave. Agora, cara, 9, 7, 10, 5, vou chegar lá, ela vai chegar lá um dia, não faz diferença para a rentabilidade dela. A rentabilidade dela é variar 2, 3 dólares aqui, é o que varia o desconto, é o que varia menos do que varia o Brent. Então agora o lifting cost não é mais um driver de rentabilidade, ela já conquistou, ela já foi no limite ali da margem, quase. Claro que isso aqui deve continuar caindo, ela deve continuar aumentando a produção sem grande aumento de custo, mas agora não é um driver para rentabilidade. E muita gente está preso ainda lá atrás, porque eu falei lá atrás que lifting cost é fundamental para a PetroRio. Era, em 2018 e 2019, era fundamental, porque se ele continuasse nesses 40, a empresa, na época que deu a crise lá da pandemia, ia perder toda a lucratividade, ia queimar dinheiro, né, ia destruir valor. Aí na época da pandemia, o que aconteceu? Eu já estava aqui, né? 2020, já estava em 13, 12. Então mesmo o petróleo caindo a 20, 13, 12 é o que eu falei, ela não gerava valor, mas também não queimou dinheiro. Então essa é a diferença de entender o que está acontecendo. Tem muita gente presa ainda na análise do passado dela. Muita gente faz isso, né? A primeira visão que o cara tem da empresa, ele carrega pro resto da vida. Ah, essa empresa boa, isso, aquilo, marca forte e tal. Aí você vê que a empresa não tem desempenho bom, as marcas não performam bem. O cara, ele botou na cabeça dele que a empresa é boa, que a marca é forte e tudo mais. Ele não muda de ideia. Tá? Então, aqui teve uma mudança importante na análise da PetroRio, tá? Sobre lifting cost. Enfim, vamos adiante, senão esse vídeo vai ter 1 hora. O que mais?
posição de caixa e dívida líquida. Isso aqui, por que entrou esse endividamento? É porque ela acabou de comprar um campo grande lá de Albacora Leste, da Petrobras, uma licitação grande, 2 bilhões de dólares e tal. Então tá com uma dívida aí de mais ou menos 1,7 bi de dólares, tá? Lembrando, é tudo em dólar aí, salvo informação contrária. Pode parecer grande, mas como a empresa está com um EBITDA de 6 bi de reais, né, mais de 1 bilhão de dólares, aos poucos vai diminuindo a dívida líquida, tá? Mesmo com os projetos que eles têm de desenvolvimento e tal, ainda sobra muito dinheiro. Aos poucos aqui vai reduzindo. E eles até comentaram que assim, cara, uma vez dívida líquida e EBITDA é normal, se bobear a gente até mantém, né, não desalavanca tanto e passa a fazer outras coisas, fazer recompra, coisas do tipo, uma vez que a companhia está confortável com essa dívida. E lá atrás, 2018, 2019, ela não podia ter muita dívida. Por quê? O que poderia acontecer, e até aconteceu depois em 2020, o preço do petróleo despencou. Então imagina você, com lift cost de 44, com um Brent ali em 50, 60, você está no limite de ganhar dinheiro. Ele cai para 20, você queima dinheiro. Aí você tem uma dívida, maior ou menor, aí você se ferrou. Tá? Então lá atrás ela não podia ter dívida. Hoje, velho, uma vez o EBITDA de custa para ela, super tranquilo. Então talvez eles nem desalavanquem tanto e empreguem o dinheiro em outras, né, de outras formas que também gerem valor para o acionista a longo prazo. Tá? Então olha só como é que a análise da empresa muda à medida que a empresa evolui. Hoje, para ela ter dívida é super tranquilo. Lá atrás era um risco relevante. Mas faz muita diferença a dívida que ela tem, irrelevante. Beleza? Vamos embora. Mensagem da administração, satisfação. Então, essa marca aqui ela é muito. Ela é chave. Até fiz um post lá no Threads dizendo que lá em 2018 tinha uma apresentação. Eu vou procurar isso aí. Tinha uma apresentação institucional deles que eles falavam que a meta de longo prazo era chegar a 100 mil barris por dia. Quando eu li aquilo, eu falei: não é possível, velho. Se isso aí chegar um dia, eu tô feito. Eu não vou dizer que eu tô feito só por causa disso, né? Teve outras coisas no meu investimento, mas a PetroRio é principal posição da minha carteira, o principal retorno. Então, de fato, ajudou a, né, contribuir. Ela contribuiu muito com as minhas mudanças de vida, né, sempre meu trabalho e tal. Hoje estou aqui tranquilo. Tá? Então, olha só, né, como que lá atrás tinha uma visão de longo prazo. Não é que eu acreditei piamente, eu fui acompanhando, tanto, falei para vocês, fiz 36 aportes aos pouquinhos, acompanhando. Prometeu, entregou, prometeu, entregou, prometeu, entregou até chegar no 100 mil. Então, para mim, pessoalmente, foi um marco legal esse 100 mil aí. E eu lembro claramente disso. O dia que eu vi aquela apresentação, eu falei: pô, essa empresa aí vale menos de 1 bi de reais. Chegar a 100 mil barris de petróleo produzido, putz, né? Céu é o limite, basicamente foi o que aconteceu. Blá, 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 blá. Esse lifting cost é ridículo, né? 7 dólares por barril, muito baixo. Daqui a pouco, é assim, pessoal. Empresa cíclica, tá? O principal fator que influencia ela no longo prazo e tal são os custos de produção, em geral, tá? Tem a qualidade do produto, que commodity depende muito, mas, por exemplo, na Vale, a Vale consegue um prêmio em cima do minério de ferro dela, porque ele é de melhor qualidade. A quem produz petróleo leve e tal, tem um prêmio em cima do Brent. Né? PetroRio tem um petróleo um pouquinho pior que o do Brent, tem um desconto em cima. Então a qualidade influencia, mas não é tanto. O principal fator que influencia empresas de commodity é o custo de extração. Tá? Então, basicamente é assim que funciona. Né? As commodities têm os seus ciclos. Eu falei, hoje está uns 80, uns 50, 70 ali é normal, hoje está um pouco normal. Mas eventualmente cai a 20, como caiu em 2020, caiu a 20 dólares o Brent por barril. Aí o que acontece? Quando despenca, tá? As empresas que têm um custo de extração mais alto vão pulando fora do mercado, vão encerrando poço, vão fechando a operação. A empresa não vai ficar pagando 40, 50 para produzir um troço que ela vai vender a 20. Então vai fechando, vai fechando, vai fechando. Como esses players vão fechando, vai reduzindo a oferta, a demanda em algum momento se recupera, logo, pum, volta de novo. Por isso que vem o comportamento cíclico. No topo do ciclo é a mesma coisa, com petróleo acima de 100, igual estava no passado, qualquer porcaria ganha dinheiro. Então o nego vai abrindo poço aí, custo de produção 80, vai dando, estava 120, vai ganhando, então vai produzindo, produzindo, dá uma sobre-oferta, muita oferta no mercado, tá? Uma hora cai. Então, esse é o principal mecanismo que governa os ciclos, tá? Oferta, demanda, e o custo de extração tem um papel fundamental. E quando o preço está lá em cima,
qualquer custo de extração dá dinheiro, aumenta a oferta. Claro, você tem a demanda econômica e tal, né, atividade econômica, mas enfim, esse é um fator relevante. Então, qual que é o lance para a empresa de commodity? É ter o menor custo de extração possível, porque você vai ser o último a sair do mercado. Enquanto tiver demanda para o teu produto, que petróleo, não tendo demanda. Mesmo com toda a frota for substituída por carro elétrico, vai continuar tendo demanda de petróleo há muito tempo. Muitas outras aplicações. Combustível de veículo leve. Quando tiver demanda para petróleo, se você tem um custo de extração mais baixo, você é o último a sair. Você sempre vai voltar mais forte. Então, essa é a ideia de ter um custo de extração absurdamente baixo. E ele está se aproximando já dos custos de Oriente Médio, lá é uns $5 por barril. Porque o petróleo está lá, né, logo abaixo da superfície, né, pura, sai jorrando petróleo no chão. E o custo lá é 5, tal. Daqui a pouco ela chega com o Wahoo e quando topar lá o FPSO de frade, ela chega nesses 5 mais ou menos. Que é um custo de Oriente Médio. Então, ela tá super tranquilo pro longo prazo quanto a isso. Voltando. Quantas interrupções? Vamos lá. Plano de revitalização de frade, que gerou muito valor para a empresa. 3, 4 postos de produção muito alta, sem incremento de custo de operação, sem incremento de OPEX. Foi margem na veia da empresa. Então, esse último poço foram 8 mil barris. Acho. Só nesse poço, prometo, velho, última referência ao passado. Só nesse poço aqui, tá? Ela já aumentou a produção mais do que a PetroRio inteira produzia. Pra vocês terem uma noção. Blá, blá, contentes com o resultado. Óbvio, estamos muito contentes com o resultado, né? Fantástico. Mais a confirmação do ordenamento estratégico, perfeito. Aquilo que eu falei, confirmação da estratégia, tudo dando certo, tudo entregando. Operação de Albacora Leste. Então, Albacora Leste é a próxima bola da vez, né? Por quê? A empresa já capturou o valor lá do tieback, já capturou o valor de ter comprado frade 100%, está capturando o valor da revitalização de frade, já deve ter talvez mais um poço aí vindo, né? Está mais ou menos terminando, vai capturar o Wahoo, que é o próximo passo, né? O Wahoo é o próximo passo, imediatamente posterior, assim que tiver a licença, segundo semestre, eles vão começar para produzir lá em meados de 2024. E só que a gente já está vendo o próximo passo ainda, que é o segundo, que é o Bacara Leste. Então o Bacara Leste é um Campo Grande, eles compraram da Petrobras, processo mó confuso lá e tal, mas não deu certo, ainda bem. Tá? Albacora Leste, depois que eles pegaram, tem notícia boa e ruim. A notícia ruim é que o FPSO lá, o sistema de produção, ele é bem problemático, tá precisando de um monte de reforma, de ajuste, o FPSO forte está aí embaixo. Então, o que acontece? Eles vão passar boa parte do tempo agora trabalhando nisso. Reformando caldeira e sistema de energia e não sei o que lá, para manter ele produzindo. Ele não consegue ficar produzindo 100% do tempo. Dá um problema para a produção, dá outro problema para a produção. Então, a gente já vai ver lá o nível de eficiência dele baixo, né, bem baixo, porque ele não está em condições. Então, esse ano a empresa vai ficar mais fazendo esses ajustes e a partir do ano que vem, provavelmente depois de Wahoo, vai começar a desenvolver o Albacora Leste. Tem poço para ligar, tem poço para perfurar, e aí a produção de Albacora Leste vai começar a crescer. É o próximo mecanismo de geração de valor depois de Wahoo, né? Porque é que o Wahoo, como eu falo, a gente já conta, né, que o Wahoo vai dar tudo certo, a empresa competente e tudo mais. Então, a próxima expectativa é essa aí. Então, a meta para esse ano é terminar o ano com o FPSO lá funcionando redondo, para no ano que vem começar a desenvolver e aumentar a produção e aí destravar mais uma avenida de crescimento e geração de valor. É simples, a gente já está olhando 2024, 2025, né, lá na frente. Bem lá na frente. O que mais? Expressivo aumento da produção, otimização no comércio. Eles cresceram tanto que surgiu alguns problemas, né? Por exemplo, vender o óleo, porque agora eles têm um volume absurdo de petróleo para vender, então eles estruturaram lá uma unidade para vender, né? FOB e mais. Problema, né? Um problema bom para tá vendendo demais. O que mais? A melhor proteção contra a volatilidade do Brent é melhor do custo operacional, aquilo que eu falei. É ridiculamente baixo. Bonitinho. E mais ao longo do segundo trimestre. Recompra de ações, aquilo que eu falei. A dívida está tão confortável que eles estão começando a recomprar mais.
Tá? E isso, né, também gera muito valor para o acionista, porque com tudo isso a empresa subiu, ela continua no valor interessante, vai gerar mais valor para o acionista. Tava lá, os caras recompraram um monte a 34, né? Hoje tá uns 40, 50. E se aparecer uma oportunidade de aquisição, né? Tem espaço no balanço para fazer aquisição. Alinhamento, pegada de carbono, a parte é assim. Enfim, aqui estão os números. Então o Brent médio do segundo TRI foi na casa de 77. Hoje está um pouquinho acima, se não me engano, né? Taxa de câmbio variou, agora está uns 4,90 mais ou menos também, né? Só que varia, tá? E impacta com certeza o resultado da empresa, tá? É tipo, no longo prazo, pessoal, não é o importante é a produção, porque o petróleo vai subir, vai cair, vai subir, vai cair muito, vai subir muito. Então, quando você pensa no longo prazo, olha como é que estava no passado, né? Estava mais de $100. Quando você pensa no longo prazo, esse não é o driver que você vai acompanhar. Você vai ficar maluco, todo trimestre vai vir melhor, vai vir pior. No longo prazo, isso aí se dilui, tá? E o fator determinante é a quantidade de petróleo produzido, né? No caso aqui, 90 mil barris de média, e a gente já sabe que já está acima de 100. Tá? Com mais poço em frade, vai aumentar um pouquinho mais. Quando entrar o Arrua, vai aumentar mais 40 mil mais. Né? E o lifting cost vai caindo, porque você vai diluindo esses custos com a produção maior. A produção média que superou, o volume produzido em frade. Cara, a frade ela também comprou produzindo 18 mil barris. Né? 8, 20 mil barris. Está produzindo 60. Triplicou. Aí a geração de valor, né? Blá blá, estabilização em março, outros poços. Polvo Tubarão Martelo é um cluster já bem maduro, né? Então tá ali produzindo o que produzir mesmo, com um pouquinho de declínio, que é natural, mas eles vão furar um poço lá esse ano para, né, compensar um pouquinho esse declínio e tal. E tá entrando a Albacora Leste agora, lindinha. Ainda produz pouco, né? Uns 20 mil barris. Pouco perto do potencial, né? 20 mil barris não é pouco. Mas assim que tiver tudo alinhado lá, vai ser a próxima fronteira de crescimento da empresa. Com várias opcionalidades, tem pré-sal dentro de Albacora Leste. A gente vai falar muito de Albacora Leste lá 2024, 2025. Aquisições, blá blá blá, blá blá blá, lifting cost, já expliquei tudo isso aqui, né? Olha que trajetória linda de queda do lifting cost, que é consequência, né, do crescimento da produção e do controle de custos. Então, aqui a empresa tinha um nível de risco, hoje, né, totalmente diferente. Comercialização, né, o que eles vendem e tal, então estão vendendo agora direto para o cliente, aumentou a carteira. E aqui uma visão de campo a campo. Então, olha só, hoje o que está gerando valor para a empresa é frade. Tá? Então, ó, eles começaram ali produzindo 18, 19 mil e tal. Aí quando entrou a participação full do campo, né, compraram a parte da Petrobras, foi para 28 mil. E agora com o redesenvolvimento, né, dobrou isso aqui, já tem um posto produzindo 8 mil, né, dobrou. De 28 para quase 60. Né? Então, tá aqui a geração de valor da empresa. Tá, um naviozinho, FPSO, bonitinho. O Tubarão Martelo, que eu falei, ele já tá, né, maduro. Então, esses 18 mil, aí teve uns probleminhas no passado, agora resolveu. Vai ficar nessa tocada aqui, eles devem perfurar um poço esse ano para compensar, né, essa leve queda que tem no prazo. Aqui não tem tanta. Aqui a geração de valor já veio, né? Tá lá gerando caixa para a empresa. Mas a grande transformação já veio, primeiro com as revitalizações e depois com o tieback, né? Ou lá o navio o produtor lá, o FPSO Bravo. E o Albacora Leste vai ser a próxima fronteira, depois do Barro, né? Claro. Então, né, hoje a empresa está produzindo ali alguma coisa na casa de 20 mil e com uma eficiência operacional muito baixa, né? 60, 50. Isso é o tanto de tempo que o navio fica operando, né? Fica produzindo. Ou seja, metade do tempo quase está parado com algum problema. Então ainda tem falha em sistema de geração de energia, compressão de gás, injeção de água, manutenção corretiva de refrigeração. Ou seja, né, eles estão dando um overhaul quase. Né? Então, precisando reformar. Tanto que no começo do ano, quando a PetroRio assumiu esse FPSO, teve denúncia de sindicato que não tinha condições de trabalho lá. Pelo visto, não tinha mesmo, né? Tava complicado.
O que aconteceu? A empresa pegou o pessoal da Petrobras, é culpa tudo da Petrobras, ficou anos sem investir. Né? Então, tá pegando, reformando tudo. Ah, eu falei lá atrás, né? Que tinha notícia boa e uma ruim com relação ao Bacora Leste. A ruim era essa, eles precisaram trabalhar mais para, né, deixar tudo funcionando ok. Mas a boa é que o campo tem um potencial maior do que eles imaginavam. Tem mais campo, mais posto para ligar, tem outros prospectos para estudar, tem prospecto de pré-sal, tem unitização lá de prospecto da Petrobras. Então tem muita coisa ainda para vir de valor de Albacora Leste. Tá? Tem notícia boa também, não é só notícia ruim. Então é isso. Quando tá ruim, tá entregando 24 mil barris para a empresa. Mas é claro, né? Ela não pagou 2 bilhões de dólares para ter 24 mil de produção. Aí vai melhorar a eficiência operacional, vai chegar ali nos 30 quase. Aí vai começar, liga um posto, liga outro, perfura o posto novo. Né? Vocês vão ver o quanto que isso aqui daqui 2, 3 anos vai estar produzindo. Guarda esse vídeo aí para vocês assistirem. Né? E o Wahoo, essa é a bolíssima da vez, né? Mas já tá tudo em andamento e tal. Então eles vão produzir lá 40 mil barris de petróleo por dia no Wahoo e vão ligar direto no campo de Frade, né? Que é o FPSO Valente. Ou seja, vai aumentar 40 mil barris de produção com um aumento de custo marginal. Fantástico. Vai ser uma geração de valor absurda e com o Wahoo, a empresa... Duas coisas vão acontecer, né? O lifting cost vai chegar ali no 5, mais ou menos, extremamente baixo. E eles vão topar o FPSO. O que isso quer dizer? Esse FPSO tem uma capacidade nominal para 100 mil barris, para produzir 100 mil barris de petróleo. É uma quantidade absurda. Com esse crescimento de produção de Frade mais o Wahoo, ele vai bater lá nos 100 mil. Vai bater no limite. Eles comentaram no call desse ano, desse trimestre, que hoje, né, a capacidade nominal é 100 mil, mas como passou muito tempo e tal, hoje seria uns 90 e poucos mil a capacidade dele. Mas eles já estão trabalhando no FPSO para recuperar esses 100 mil e eventualmente aumentar um chorinho ali para uns 110, 115, uns, tirar uns gargalos que é possível, tá? Então, muito provavelmente eles vão chegar no limite de produção da FPSO e eles até falaram, aí a gente chega num ponto que, enfim, vai ter tantos postos disponíveis, liga um tanto, tá no limite, aí um posto começa a declinar, tira ele, liga outro, ou seja, o auge da eficiência operacional, o auge da diluição de custo e tal. Você vai ter o custo de um FPSO produzindo o máximo da capacidade dele. Seja perfeito, né? É a situação perfeita. Enfim, isso vai ficar pronto lá primeiro semestre de 2024, meados de 2024, eventualmente um atrasinho, normal. Então tá lá. É a próxima campanha. Meio ambiente, sociedade, SG, a Prio é bem ativa, né? Tudo. Enfim, os números, depois de falar tudo isso, cara, os números, só acompanhar a evolução. A gente viu lá, tá com um lucro na casa aí de 1 bi, no 1 bi mestre, né? Um pouquinho abaixo por causa do câmbio, a EBITDA é um pouco superior a 1 bilhão de reais por trimestre. Tá? Eles apresentam tudo em dólar, porque é a moeda atual, né, corrente da empresa mesmo. Tá aí os resultados, né? O lucro aqui ó, vai dar mais ou menos 1 bi por trimestre e de EBITDA, cadê? 300, vai para 1,2 bi de doleta. Nossa, que EBITDA monstro. Então, deixa pra lá, velho. É muito. Eu cheguei no passado, tá? Eu fazia conta de margem EBITDA com a Petrobras. Com a produção assim, vai expandir a margem. Cara, não faz sentido você olhar lá na margem ridiculamente alta, 70%. É porque eu tenho uma estrutura de custos muito enxuta e o que ela vende, o petróleo lá em cima, entra no lucro, né, basicamente. Então, vai olhar a margem líquida para ela, assim, perdeu o sentido, né, de tão alto que é. Enfim, você só sabe que o resultado vem atrás, tá? Só pra você saber isso. Conforme for crescendo essa produção, diluição de custo e tudo mais, o resultado vem. Então hoje ela lucra mais do que o valor que eu paguei na empresa, basicamente. Então aqui tem a dinâmica de vendas, né? Ela ainda tem óleo em estoque, né? Esse trimestre vai vir bem forte. Vai vender estoque e mais a produção aumentada. Então o terceiro tri dela vai vir bem forte, tá? Não sei que tem um desastre no preço do petróleo. E o gráfico de produção atual, de onde vem a produção. Então hoje ela tem 3 ativos bons.
No passado ela tinha um só, né? Ela tinha Manati, mas Manati era mais fraco. Polvo ali era a única coisa. Então, se desse um problema em polvo, a empresa se ferrava. Hoje ela já tem 3 ativos fortes, já dá uma diluição de risco. Tem o Arru, o Albacora Leste vai crescer, né? Vai diminuindo esse risco, né, de depender de um ativo só. Mas aqui o custo da dívida não tem muita novidade, dívida em dólar, custo lá fora, né? Não muda muito, 5, 6%. O duration tá caindo, porque eles falaram, tá caindo porque a gente vai chegar até o vencimento da dívida, não tem por que alongar agora esse duration lá, é um bonde que eles emitiram lá atrás, que é bom. Deixa chegar o bonde, não tá gerando um caminhão de caixa. E a gente vê o que a gente faz na hora que ele vencer, né? Acho que é 2025, o vencimento do bonde. Então não tem por que ficar rolando a dívida, aumentando o duration, se eles têm expectativa de ter uma geração de caixa mais que suficiente para administrar isso lá na frente. Claro, se eles entrarem numa aquisição grande no meio do caminho, aí é outra conversa. Mas por enquanto, né, deixa a dívida chegar lá, a gente paga. Basicamente isso. Então, o cronograma é 2026, né? Que é o grosso da dívida, que é o bonde que eles emitem. Enfim, aí já está desalavancando um pouquinho a dívida, deve continuar desalavancando, né? Até pelo próprio crescimento do EBITDA, né? O dívida líquida EBITDA deve diminuir, mesmo eles usando o capital para recompra, né? Para outros já diminuindo. E é isso, pessoal. PetroRio, parar de falar, né? Empresa espetacular, gerou muito valor para a acionista. A gente acompanhou parte dessa trajetória aqui. Tá? É o exemplo para mim perfeito do buy and hold como a empresa faz. De entregar, geração de valor, de botar um plano na mesa, cumprir o plano, né? Botar outra parte do plano, né? Claro, é um plano de longo prazo, mas ó, agora nós vamos fazer isso, entrega, muito bem. Agora apareceu tal coisa, bum, entrega. Agora fizemos nova aquisição, bum, entrega. E a gente já viu que tem um monte de coisa na fila já. Né? Tem poço novo de frade para entrar, que vai melhorar. Tem o Arru para entrar, que vai dar um salto. Tem a Albacora Leste, tem um potencial imenso. Isso que ela tem hoje. Até 2026 o crescimento dela assim, também é garantido. Aí depois, né, a hora que a Albacora Leste estiver bem desenvolvido, vão ter que pensar em outras coisas, porque frade já vai estar no gargalo, né, já vai estar no limite do FPSO. Né, polvo, tubarão martelo já é maduro. Né? Então vai vir desses crescimentos aí. Então, a hora que o Bacora Leste crescer bastante, eles vão ter que ter outro plano na agulha lá. Mas isso é 2026, né? 2, 3 anos aí tranquilos, tá? Então é isso, pessoal. Não me canso de falar da PetroRio, que pra mim é o exemplo do buy and hold aí concentrado em 5 anos. É óbvio que nem toda empresa vai desabrochar, vai ser tão boa em 5 anos, é por isso que a PetroRio é espetacular. Mas você quer dar uma estudada? É assim, tá? Como que a empresa gera valor, como que se comporta as cotações. Então, ficou período lá, um período grande sem a cotação sair do lugar e de repente dá um salto para cima. A galera fica aí preocupada quando a ação que tem não sobe. Teve queda de 80%, depois ficou irrelevante. O pessoal que se preocupa com queda. Então não é à toa quando a gente fala, ó, pessoal, não se preocupa com o valor dos ativos, e no curto prazo, né, o preço dos ativos não tem correlação com os fundamentos. O pessoal escuta, mas não entende. Tá aí, é só olhar aí. Falar, ó, não mede rentabilidade de carteira. Você vai só se enganar. O que aconteceu com a minha carteira quando ela despencou 80%? A carteira desabou também. Né? Sei lá quanto que fechou aquele ano lá de queda, mas desabou. Eu fiquei preocupado? Não, porque eu sabia que eu tinha ativo de qualidade. Voltado. Rentabilidade. Então, quando a gente fala não olha a rentabilidade de carteira, é para não olhar, mas vocês não conseguem. Ah, mas o que está acontecendo com o ativo tal? Caiu bastante. É para se preocupar. Então, pessoal, aqui tem uma aula concentrada de um ativo top para fazer buy and hold. Não é bom se fosse, se todo mundo fosse assim, mas dá para aprender muito. Tá? Dá para olhar para trás e aprender muito com o que aconteceu em todos os sentidos, nos números da empresa, no comportamento da cotação, no comportamento de investimento nela, esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Então hoje foi tranquilo, né? Hoje foi maravilha gravar o vídeo. Né? Mas fiquem ligados que amanhã tem vídeo também, né? O plano é fazer vídeo todo dia, nesse período aí de resultados, e live segunda e terça aí tem no meu canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.